Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Gente, ontem fui tentar entregar a live, mas não deu certo. Tentei 2 vezes, da última vez a live caiu de novo e eu não consegui retornar. Não consegui retornar. Mas eu vou falar aqui aquilo que minha filha falou pra mim. Falou assim, mãe, a live só caiu porque você está tentando fazer alguma coisa. Se você não estivesse tentando fazer alguma coisa, a live não tinha caído. Porque você está tentando entregar, você está fazendo. Porque se você não estivesse fazendo nada, não tinha acontecido nada. Então, fiquei com essas palavras sábias da minha filha de 12 anos. As coisas só dão errado quando você tenta fazer alguma coisa. Se você não tenta fazer nada, não vai dar nada de errado. Então, olhe com os olhos bons. Olhe com olhos bons para tudo e qualquer coisa que acontecer na sua vida. Que aí, dessa forma, nós aprendemos a lidar com toda e qualquer situação. Tudo tem um aprendizado. Tudo tem um aprendizado. Então, qual que é o aprendizado da situação ao qual você está vivendo hoje? Tenta o mais rápido possível observar, o mais rápido possível entender o que você precisa aprender nessa fase da sua vida para você passar para o próximo nível. Senão você vai sempre estar nessa fase, porque quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente olha com um olhar negativo, mais em trevas nós vamos ficar. É isso que a palavra de Deus nos diz, é isso que a neurociência nos diz, é isso que tudo nos diz. Só que a gente insiste em viver naquilo, só naquilo que a gente sabe, sem buscar conhecimento, e por isso nós somos destruídos por nós mesmos muitas vezes, tá? Tem muita gente que na sua espiritualidade, na sua religiosidade, coloca a culpa sempre no inimigo. Sempre, o inimigo tá furioso, o inimigo. Mas muitas vezes nós estamos só colhendo o que a gente mesmo planta. Nós estamos só colhendo aquilo que a colheita das nossas atitudes, e as nossas atitudes são baseadas nas nossas crenças. Muitas vezes não tem nada a ver com o inimigo. Ele fica lá, ele tá ali sentado só aprendendo com a gente, muitas vezes, como fazer para destruir a vida das pessoas. Porque por causa das nossas crenças, da nossa mentalidade, muitas vezes negativa, nós não precisamos de ninguém para destruir nossa vida. Nós mesmos pegamos a nossa própria mão e destruímos com as nossas atitudes. Porque, como eu venho falando, todas as nossas atitudes são baseadas em memórias, em conexões, em associação com o passado, em aquilo que você acredita, e a forma como você vê, depende muito da sua identidade, sabe? Então, tudo que nós fazemos hoje, muitas vezes e a maioria das vezes por causa de uma colheita que nós fizemos com a nossa uma colheita de um plantio que nós fizemos com as nossas próprias atitudes. E toda ação traz de volta uma reação. Então, olha para a sua vida. É lógico que existe um inimigo, é lógico que existe um mundo espiritual. Nós somos seres 100% espirituais. Mas muitas vezes os nossos problemas são quase que 100% emocionais e vem de um plantio que nós fazemos com as nossas próprias atitudes. Tá bom? Então, o que aconteceu ontem, gente? Na live caiu. Tentei uma vez, ela caiu. Tentei 2 vezes, ela caiu. Depois eu não consegui voltar. Acabei só conseguindo ter acesso ao meu celular. Deu um problema técnico aqui. Não foi a internet, foi o meu celular mesmo. Deu um problema aqui, eu só consegui mexer com ele hoje de manhã de novo. Tanto é que eu nem postei nada hoje. Nem entrei nos stories hoje. Tô aqui. Primeiro contato com o mundo digital tá aqui agora. Só tem uma postagem que eu fiz, que eu programei a semana inteira, postagens de manhã cedinho com uma palavra, que como ela é automática, ela foi postada. Mas esse é o primeiro contato que eu tô tendo hoje com o mundo digital, com vocês, tá? Então, vou voltar ao tema de ontem. O tema de ontem era como sair da mentalidade de escassez e atrair abundância para sua vida. O tema que eu ia entregar hoje vai ficar para a semana que vem. Semana que vem eu vou ver como é início da minha mentoria. Semana que vem eu não vou fazer lives todos os dias, mas eu vou organizar a semana certinho aqui e eu vou entregar para vocês quais os dias que terão live e eu vou seguir nessa mesma pegada que eu venho trazendo. Eu vou trazer um tema, vou trazer o que tá a dor principal relacionada a esse tema, vou trazer associação com o passado, princípio neurocientífico, princípio bíblico relacionado a esse tema e um passo a passo para você poder já iniciar o processo de mudança, tá?
Isso tudo, eu gostei muito essas 2 últimas semanas. Hoje é o último dia das 2 semanas que eu me programei para fazer live. Ontem eu entrei, dei um pouquinho da live ainda, mas acabou caindo. Mas ontem eu cumpri o compromisso. Tentei, mas não deu certo. Como diz minha filha, mãe, isso quer dizer que você está tentando. Se você não estivesse tentando, não teria caído a live. E hoje eu cumpro mais um ciclo que eu determinei que eu ia fazer. Teve uma live em que eu falei justamente sobre isso, sobre você terminar aquilo que você começa. Faça compromisso público, dê um passo de cada vez. E o fato de eu ter feito um compromisso público aqui com vocês, de que eu ia fazer live 2 semanas, todos os dias de segunda a sexta, fez com que eu não me sabotasse e cumprisse esse compromisso. E hoje é o último dia. E isso, gente, isso traz uma sensação de você. Eu falei, caramba, eu faço, eu concluo aquilo que eu começo. Isso dá um comando pro teu cérebro tão poderoso, para você, uma reprogramação de crença tão poderosa, que você dar pequenos passos, cumprir esses pequenos passos e celebrar quando você cumpre esses pequenos passos, está mandando uma comunicação para o teu cérebro, e isso é uma forma de você reprogramar crenças. Então a crença de que eu tinha, caramba, eu não sou disciplinada, eu não começo aquilo que eu termino, eu sempre paro tudo no meio do caminho. São com esses pequenos passos que você vai mudando a forma de você se ver, a forma de você, a reprogramar as suas crenças, vai mudando e aos poucos, gente, não é de uma hora para outra, não é amanhã que você vai estar 100% liberto, 100% reprogramado, 100% renovadamente. É aos poucos, e nós precisamos entender que o processo, ele é contínuo, ele não é de supetão, ele não é do zero, você não vai sair do 0 ao 100% de hoje para amanhã, são muitos anos construindo a mentalidade que você tem hoje. Então, para você mudar ela, é necessário tempo, paciência, constância. Outra coisa que eu sempre falava para mim mesma, eu não sou constante. Eu não sou constante. E agora eu estou provando para mim mesma que sim, eu sou constante. Eu estou conseguindo postar conteúdos no Instagram, porque era assim, eu postava um dia e falhava 5. Aí eu postava uma coisa um dia e falhava mais quantos dias. Eu não sou constante. Eu tenho uma dificuldade. Eu não sou constante. Tudo que eu alimentava, melhorou. Tudo que eu alimentava na minha mente de que eu não era disciplinada, de que eu não era constante, de que eu não terminava o que eu começava, era sempre isso. Então, como é que eu poderia fazer diferente se a minha comunicação era essa? Então, sim, eu sou constante, sim, eu termino o que eu começo, sim, eu cumpri o compromisso público que eu fiz aqui de entregar lives todos os dias de segunda a sexta-feira, 2 semanas antes da minha mentoria. Minha mentoria começa na próxima terça-feira. Mas eu gostei tanto dessa dinâmica das lives, eu gostei tanto de vir aqui trazer conteúdo para vocês, que eu vou me organizar para não deixar o meu Instagram sem lives, para não deixar vocês sem lives. Porque eu tenho recebido feedbacks muito bacanas com relação a essas lives, tá? E é uma oportunidade de vocês conhecerem meu trabalho. Bom, vamos lá. Vamos pro tema de ontem, que vai ser o tema de hoje agora. Como sair da mentalidade de escassez e atrair abundância para a sua vida? Gente, escassez é mentalidade. Escassez é muito mais emocional do que você pensa. Escassez é muito mais espiritual do que você pensa. A escassez, ela não é falta de dinheiro. Escassez é mentalidade. E a escassez, por que é espiritual e emocional, Camila? Porque tem a falta, a escassez ela não é só de dinheiro, tá? A escassez, ela pode ser financeira, ela pode ser emocional, ela pode ser profissional, ela pode ser no amoroso, que envolve o emocional. Tá? No conjugal também existe escassez em todas as áreas da vida. Tudo aquilo que você não vive em plenitude, tá escasso. Tudo aquilo que você não vive em abundância, tá escasso. Então, a escassez, só que as pessoas, nós, né, os seres humanos, eles englobam a escassez só no financeiro. Eu estou vivendo uma vida escassa. Então, significa, estou vivendo sem dinheiro. Estou vivendo uma vida sem dinheiro, uma vida escassa. Mas não é só isso que engloba a escassez. A escassez é mentalidade. E a mentalidade da escassez, ela engloba em todas as áreas da vida. Tudo que está com pouco, tudo que você... recursos que você vive com recursos limitados, significa escassez. Tá bom? Então, a mentalidade de escassez é um padrão de pensamento que acredita que há recursos limitados em alguma área da sua vida, seja como
seja no campo financeiro, emocional, profissional, saúde, qualquer campo. Essa crença, ela cria uma visão distorcida da realidade, fazendo com que você enxergue o mundo como um lugar competitivo e difícil, onde há sempre mais perdas do que ganhos. Tá? Então, essa é a sua mentalidade. Caramba, é difícil ganhar dinheiro. Se a gente for focar no dinheiro agora, focar no financeiro agora. É difícil demais ganhar dinheiro, é difícil demais arrumar cliente, é difícil demais. Então, qual que é a sua mentalidade com relação a você multiplicar o dinheiro, a você fazer o dinheiro entrar na sua vida? E quando ele vem nas suas mãos, como é que funciona? Você consegue reter, você consegue guardar, você consegue investir? Ou ele, do mesmo jeito que ele entra, ele escorre pelos seus dedos e alguma coisa acontece para que o seu dinheiro vá embora? Então, eu sempre vivi uma vida muito escassa. E até eu entender que a escassez não era falta de dinheiro, era mentalidade, gente do céu, muitos. E assim, até hoje eu colho vestígios disso. Até hoje eu colho vestígios dessa mentalidade. Por mais que hoje eu entenda, só que assim, eu consigo agora criar algumas ações para que eu consiga driblar isso. Porque o pensamento ainda vem. O pensamento de escassez ainda vem, ainda tenta me dominar. Então, eu tento criar, eu tenho ferramentas aqui, eu tento criar agora uma ação para driblar isso, para que isso não se instale na minha vida de novo. E isso é constante. Precisa ser constante, é um trabalho de mente constante, é todos os dias. Porque a questão, principalmente financeira, tem atrapalhado a vida de muita gente. A falta de dinheiro muitas vezes traz conflitos, traz divórcios, traz brigas, traz desavença, traz um rompimento na família, traz uma questão emocional, porque muitas vezes quando o dinheiro acaba se tornando uma questão muito profunda emocionalmente, ele domina as suas emoções. Então, quando você coloca o dinheiro como senhor da sua vida, que a palavra de Deus diz que não tem como nós servirmos a dois senhores, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon, que a Bíblia traz como Deus de dinheiro. Não que a Bíblia esteja comparando que o Mamon, ele tem a mesma importância que o nosso Deus, mas a forma como nós tratamos o dinheiro, nós colocamos ele como senhor da nossa vida, ao ponto de que quando eu tenho dinheiro, eu estou feliz, eu estou tranquila, eu estou segura. Quando eu não tenho dinheiro, eu fico com raiva, eu trato mal as pessoas, eu fico nervosa, eu fico insegura, eu fico triste, eu fico amargurada, eu fico preocupada, eu fico desesperada. Então, o que vem controlando a sua vida? Se a questão financeira controla a sua vida ao ponto de dominar as suas emoções, está na hora de olhar para você mesmo e rever esse conceito, porque você está permitindo que a escassez ela controle tudo em você. E isso afeta o seu profissional, além do financeiro, né, que é óbvio, mas afeta o seu profissional, afeta o casamento, afeta a forma como você lida com seus filhos. Quantas vezes, por causa da escassez, eu cheguei em casa irritada e descontei tudo aqui dentro de casa? Não tive paciência para poder responder de uma forma educada, responder de uma forma respeitosa, acabei respondendo de uma forma ríspida, de uma forma grosseira, machucando quem não tinha nada a ver com o assunto. Então a escassez ela é muito mais emocional e espiritual do que falta de dinheiro propriamente dito. Só que a falta de dinheiro na escassez ela é uma consequência da forma como você pensa. Então muitas vezes a gente cria, isso foi uma programação criada. Tem dois caminhos a seguir. Com o ambiente ao qual você conviveu, principalmente na infância, você pode reproduzir esse ambiente, ou você pode, por rebeldia, digamos assim, fazer diferente. Então, tem muita gente em que conviveu num ambiente na infância onde havia muita falta, havia muita escassez em tudo, havia basicamente um ambiente realmente com falta de dinheiro. Então, na vida adulta, não consegue prosperar. Ele reproduz esse ambiente, reproduz essa mentalidade. E há pessoas em que conviveu até às vezes com muito menos do que esse primeiro exemplo e chegou na fase adulta e fez diferente.
E olhou e, sem perceber, comunicou diferente, reprogramou a sua mente sem saber que estava reprogramando. E falou, não, eu não aceito viver nas mesmas condições que eu vivi a minha vida inteira. Então foi lá, fez por onde, agiu, lutou, conquistou, foi atrás. E mudou a situação da sua vida. Por quê? Porque sem perceber reprogramou a sua mente para não viver a mesma coisa. Só que muita gente hoje ainda vive dentro desse padrão negativo que foi instalado na tua mente, até hoje na fase adulta. Porque não simplesmente reproduz aquilo ao qual viu na sua infância, o que ouviu, o que viveu na sua infância. E não reprogramou a sua mente. Mesmo que sem saber que estava reprogramando. Simplesmente aceitou e reproduziu. Foi o que aconteceu comigo. Sempre muita limitação, sempre muita limitação. Nunca faltou o que de comer em casa, graças a Deus. E graças aos meus pais, mas sempre com muita limitação. E até a fase adulta, sempre com muita limitação. Sempre vivi com muita limitação. E não, muitas vezes não por falta de dinheiro, mas por causa da mentalidade. Uma vez eu atendi uma coach minha, eu atendi ela, e ela falou assim, Camila, eu sempre tava com muita dificuldade financeira. E sempre com dívidas e tal. E aí houve uma oportunidade, um benefício lá por causa do filho dela. Aumentou, eu não lembro qual foi a situação. Aumentou e ela pensou, falei, não, agora eu vou viver abundância na minha vida. Por causa disso aqui vai entrar mais dinheiro, eu vou conseguir pagar as contas e tal. E quando menos ela esperou, por mais que o dinheiro aumentou, a entrada mensal dela aumentou, ela se viu em escassez novamente. Por quê? Porque é mentalidade, não é falta de dinheiro. Se você hoje ganha 1.000, 2.000 e vive com escassez, vive faltando dinheiro, vive não tendo dinheiro pra nada, se você ganhar 10.000, você vai dar um jeito daquele 10.000 não dar conta das coisas também, porque quanto mais dinheiro aumenta, mais o seu padrão aumenta também. Se você ganhar, se você não mudar a sua mentalidade, você pode estar ganhando 100.000, que você vai dar um jeito desse dinheiro cair por terra e ir para algum lugar. E você, com 100.000 reais, ganhando também, não ter dinheiro para poder viver em abundância. Então, escassez é mentalidade. E qual que é a principal dor dessa questão? Crenças limitantes sobre o dinheiro, sobre o amor, sobre o sucesso. Tá? Só que, no entanto, por mais crenças que você tenha sobre isso, e por mais que você esteja vivendo escassez na sua vida, tudo isso ele pode ser mudado. Tudo isso é possível ser transformado a partir da sua mentalidade. Você mudando a sua mentalidade, você reprogramando as suas crenças, você pode abrir um caminho para uma vida de abundância. Tá? As crenças limitantes, elas podem ser profundamente enraizadas e muitas vezes passamos a vida acreditando que não merecemos ser bem-sucedidos e felizes. Isso vem das crenças também de merecimento. Crença de merecimento, a questão, como que você enxerga a questão financeira, como que você enxergou, como que você entende. Então, muitas vezes, isso se aplica a diversas áreas da vida, como o dinheiro, o amor, o sucesso. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar que dinheiro é algo sujo, ou que nunca terá sucesso porque viu sua família lutando financeiramente ao longo dos anos e nunca teve sucesso. Então, isso são crenças. Quantas vezes a sua mãe falou assim, não pega no dinheiro não, que o dinheiro é sujo? Se isso internalizou em você, se isso criou uma crença em você de que dinheiro é sujo, você vai inconscientemente, mesmo hoje você entendendo que você precisa do dinheiro, que dinheiro é bom, que dinheiro paga suas contas, que dinheiro traz conforto, que dinheiro colabora na sua saúde quando você precisa. Dinheiro é bom, mas se internalizou em você, se foi programado em você de que dinheiro é sujo, é um exemplo, tá? De que dinheiro é sujo, toda vez que o dinheiro entrar na sua mão, você vai dar um jeito dele sair. Porque se dinheiro é sujo, eu não posso ter ele comigo. Gente, isso é certeza. Isso é como funciona o nosso cérebro. Porque se eu acredito que o dinheiro é sujo, eu vou dar um jeito dele escorrer pelas minhas mãos. Eu vou achar uma dívida eu vou fazer dívidas para ter que pagar. O meu carro vai quebrar. O ar-condicionado vai pifar, vai alguma coisa acontecer para esse dinheiro sair da minha mão. Não existe o acaso. Caramba, quantas vezes você viveu uma situação em que entrou mais dinheiro do que você esperava? E porque entrou mais dinheiro do que você esperava, puf, o carro bateu. Puf, a máquina de lavar estragou. Nossa, sei lá, aconteceu alguma coisa ao qual você precisou usar esse dinheiro e você não teve abundância de novo na sua vida.
Não é por acaso. Aquilo que você acredita. Toda a nossa crença, ela é autorrealizável. Quer dizer o quê? Que ela vai acontecer, você querendo ou não. Como que está a sua mentalidade sobre a vida financeira hoje? Como está a sua mentalidade sobre escassez hoje? Essas crenças, elas não são apenas pensamento, elas são padrões de comportamento que moldam as suas escolhas diárias. Qual que é a associação com o passado? Peraí. Cresceu em um ambiente de falta. Muitas vezes a origem dessas crenças vem da infância, quando somos influenciados por nossos pais, avós e até mesmo pela sociedade em que vivemos. Qual foi o ambiente que você mais viveu? Principalmente na sua infância, frases como: dinheiro não dá em árvore, quem nasce pobre morre pobre, se você for muito feliz, algo de ruim vai acontecer, é muito bom para ser verdade. Então você cresceu envolto a esse tipo de pensamento, de padrão das pessoas. Esses tipos de frase, eles são muito comuns e deixam marcas em quem escuta repetidamente, marcas profundas em nosso subconsciente. Então, por mais que hoje eu sei da necessidade que eu preciso, eu sei da necessidade de ter dinheiro, eu sei da necessidade, caramba, sem dinheiro eu não sustento a minha casa, eu não pago a escola da minha filha, eu não tenho o que comer, eu não tenho como pagar a luz, não tenho como pagar a água, não tenho como sobreviver sem dinheiro. Mesmo eu sabendo dessa necessidade, eu vou dar um jeito de fazer com que, se a minha crença é sobre escassez, se eu tenho aqui como um vício emocional, porque escassez é vício emocional, como um vício emocional e uma mentalidade de escassez, eu vou dar um jeito de sempre estar imersa em escassez, mesmo eu não querendo. Isso é um padrão negativo, tá? Como é que está hoje você? Qual que é a sua programação mental relacionada ao dinheiro? Que é o que mais aflige as pessoas, tá? Programação mental de escassez pode nos acompanhar por anos, tornando difícil a transição para uma mentalidade de abundância. Gente, é muito difícil. Você está no meio da escassez e tem uma mentalidade de abundância. Você está no meio da escassez, amanhã tem uma conta muito importante para pagar. Se você não pagar a sua energia, você fica refém da pessoa que vai vir cortar a sua energia e você ficar pensando em abundância nisso? Como é que faz para isso não? Como é que faz para não se preocupar? Como é que faz para não colocar isso como um motivo para você não dormir à noite? É muito difícil. Só que não é impossível. Quanto mais você pensa negativo, menos você age para solucionar o problema. Essa é a questão. Não é o poder do pensamento positivo. Sim, tem poder do pensamento positivo. Só que as pessoas colocam como se fosse uma superstição, como se fosse algo supérfluo. E não é. Está na palavra de Deus também. Assim como a neurociência diz. Quanto mais você reclama, quanto mais você pensa negativo, quanto mais você comunica essa escassez, mais você vai viver ela. Por quê? Se você comunica escassez, caramba, eu não dou conta, eu não consigo sair dessa falta de dinheiro, eu não consigo prosperar. Quanto mais você comunica, eu não consigo pagar a conta, meu Deus, é muita dívida, eu só vivo em dívida. Se você comunica isso o tempo todo com a sua boca e com a sua comunicação não verbal, que tem a comunicação verbal, que é as palavras, e a não verbal, que é o comportamento. Que não é falado, mas é o comportamento. Se você anda sempre cabisbaixo, triste, isso é uma comunicação verbal. Eu não preciso falar o que eu tô vivendo, mas se eu ando assim o tempo todo aqui, é uma comunicação. Agora, se eu ando aqui com postura, cabeça erguida, é outra comunicação. E o nosso corpo, ele reflete isso. Tudo que você comunica gera dentro de você uma química. E essa química, ela entra na sua corrente sanguínea e distribui por todo o seu corpo. Se você comunica tristeza, você vai liberar uma química hormônios que liberam no seu corpo, ao qual vai entrar na tua corrente sanguínea e vai transportar por todo o seu corpo. Se você é uma pessoa que é muito estressada, que reclama demais, que briga demais, existe um hormônio chamado
hormônio do estresse, apelidado como hormônio do estresse, que é o cortisol. E o cortisol é um dos principais agentes de doenças que podem causar na sua vida. Se você comunica estresse demais, reclamação demais, se você comunica coisas negativas demais, é liberado no teu corpo cortisol. E o cortisol, quando entra, é um hormônio. E ele entra na tua corrente sanguínea e espalha para o teu corpo inteiro. A tua corrente sanguínea passa pelo teu corpo inteiro. Então, quando você comunica, aquilo que você comunica, você libera uma química, uma comunicação para o teu cérebro. Então, liberando isso, o que você comunica libera uma química para o teu cérebro, onde vão gerar os teus pensamentos, onde vão gerar os teus sentimentos, onde vai habitar nas suas crenças. E toda crença é autorrealizável, quer dizer que você vai agir conforme aquilo que você acredita e toda ação traz de volta para você uma reação. Então, se eu comunico a escassez, eu tô o tempo todo reclamando que não tem, que tá em falta, que não tem cliente, que não tem, que eu não consigo, porque eu não faço venda, porque eu não consigo pagar conta, porque eu tô só em dívida. Comunicação. Se eu comunico escassez, eu vou pensar em escassez. Eu vou sentir escassez. Vou sentir o quê? Frustração, vou sentir tristeza, vou sentir tudo que é relacionado à escassez. Eu vou agir como uma pessoa escassa. E aí eu vou ter resultado de pessoa escassa. Então, a forma como eu lido com a minha comunicação, se eu estou o tempo todo reclamando, se eu estou o tempo todo murmurando, eu não vou conseguir ter uma mente tranquila para pensar na solução. Caramba, todo mundo fala, porque o mês de janeiro é péssimo de vendas. O mês de janeiro é péssimo em vendas. E aí, se você enraiz, se você tá comunicando isso o tempo todo, caramba, se o mês de janeiro é péssimo em venda, eu não vou nem entrar em contato com meus clientes, porque tá todo mundo sem dinheiro. Aí você vai fazer ele se tornar péssimo em vendas mesmo. Porque aquilo que você pensa, você vai agir conforme isso. Caramba, mas aí, o que você fez para mudar essa situação? Então, o primeiro passo é a gente mudar a nossa mentalidade. Tô vivendo escassez, tá? O que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer? Quem que eu tenho que acessar? O que eu posso fazer para que eu trabalho com vendas, para que minhas vendas sejam melhor? Primeiro, para de reclamar e de murmurar. Comece a trazer para você uma outra comunicação. Se comporte como alguém que já vende muito. Se comporte como alguém que já é autoridade naquilo que você faz. Se comporte, porque é assim, a forma como você se porta e a forma como você se comporta vai fazer com que as pessoas cheguem em você ou não. Se existe 2 vendedores numa loja e um tá com uma postura poderoso, caramba, eu sou bom naquilo que eu faço, e o outro tá ali cabisbaixo, assim, triste porque não fez nenhuma venda. Qual você, como cliente, qual pessoa você vai pedir informação, você vai pedir orientação, você vai buscar para ser o seu vendedor? Comunicação. Se você vive, você vai viver aquilo ao qual você pensa, aquilo ao qual você acredita. Então, se você vive em escassez, o que eu posso fazer para mudar? O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso o quê? Fazer renda extra? Eu preciso aprender o quê? Sobre como gerir o meu dinheiro? Porque muitas vezes você está vivendo em escassez porque você não sabe gerir o seu dinheiro, não sabe administrar o seu próprio dinheiro. Você gasta muito além daquilo que você ganha. Você não sabe administrar, você não sabe investir, Então o que eu tenho que fazer? É buscar conhecimento? É buscar, mas não tenho dinheiro agora, eu tô escasso. Caramba, tá, mas eu já fui buscar primeiro? Porque, a escassez, ela é mental. A escassez, ela vai fazer com que você nem busque. Porque aquilo que você... mas eu não tenho dinheiro para buscar esse tipo de conteúdo. Cara, mas você foi ver? Você vai ver se você tem que investir agora de início, ou se tem muito conteúdo gratuito, tem cursos gratuitos dentro do YouTube. Busca primeiro saber quem são as referências daquilo ao qual você precisa. Eu preciso aprender o quê? Mais sobre vendas? Mais sobre prospectar cliente? Eu preciso aprender mais sobre o quê? Sobre como gerir o financeiro? Então, quem que eu tenho que buscar? Quem são as autoridades no assunto que pode me ensinar? Aí você busca primeiro, consome o que ele tem ali de gratuito, porque todo mundo hoje entrega conteúdo gratuito. Por quê? Para ganhar autoridade. Eu estou entregando aqui conteúdo gratuito, por quê? Para ganhar autoridade naquilo ao qual eu trabalho. E esse conteúdo gratuito já tem muito valor nele, então consome. Não consigo investir agora, porque eu ainda vivo em escassez, então consome. Consome os conteúdos gratuitos, coloque em prática, muda, começa a iniciar a mudança da sua vida. E aí daqui a pouco você já começa a investir.
É um livro, é um treinamento, é um curso, comece com gratuito, depois compra um livro, depois compra um treinamento de um dia, online, que não exige muito investimento, depois, daqui a pouco você está comprando um treinamento, daqui a pouco você está comprando uma formação, sei lá. Mas quando você só pensa de uma forma negativa, reclamona, só repete o padrão ao qual estabeleceram na tua mente de que é tudo muito difícil, eu tenho que trabalhar duro demais para ter dinheiro, eu não consigo, eu não isso, eu não aquilo, isso te impede de olhar além daquilo ao qual você já está vivendo. Nós precisamos parar de alimentar o problema e focar na solução. Pare de alimentar o problema e foca na solução. O que você pode fazer para ser o número 1 da empresa ao qual você trabalha? O que você pode fazer para se tornar referência no segmento ao qual você trabalha? Tá? Tudo depende da gente, tá tudo com a gente isso. Então a escassez hoje também, ela vem de um padrão mental. Escassez não é falta de dinheiro. Para eu estar aqui hoje entregando esse conteúdo para vocês, eu fiz uma formação. Eu investi, eu fiz uma formação internacional em coaching integral sistêmico. Só que quando eu fui comprar essa formação, quando eu entendi que eu precisava dessa formação para eu dar andamento ao propósito da minha vida, que é isso que eu estou fazendo agora, eu olhei para aquele valor lá, quase R$9.000, eu falei, não dou conta de pagar. Só que eu sabia que era aquilo que eu precisava fazer. Eu sabia que eu não dou conta de pagar, não vou fazer. E aí eu pensei comigo, mas até quando eu vou falar que eu não dou conta? Eu nem tentei. Tá, mas é R$9.000. À primeira vista, eu falei, meu Deus, é muito mais do que eu tenho não tenho como pagar isso. Aí, qual condição? Nós temos a tendência de falar que a gente não dá conta de comprar, de pagar, sem saber nem qual que é o valor. Sem saber nem qual que é a condição. Sem saber, eu não tô falando de sair comprando um monte de coisa, mas se você sabe que você precisa daquele conhecimento, que o teu propósito depende daquilo, que era o meu caso. O meu propósito dependia de eu ter aquele conhecimento. Eu olhei para aquilo lá e falei, meu Deus, até quando eu vou falar que eu não consigo? Eu falando comigo mesma, até quando eu vou falar que eu não consigo? Eu vou esperar ano que vem para ter a condição de comprar essa formação, mas quando chegar ano que vem eu vou falar de novo que eu não tenho condição. Porque eu estou alimentando esse padrão mental de que eu não tenho condição para fazer nada. E aí eu peguei e falei, não, peraí, R$9.000 ou era 12.800, uma coisa assim? Aí eu parei pra pensar, falei, nossa, mas quando eu vendia doce, e eu trabalhava em horário comercial, teve uma época em que eu só vendia doce, mas teve uma época que eu trabalhava no horário comercial no escritório, e no tempo extra, um pouco do almoço e um pouco do final do dia, antes de eu buscar minha filha na escola às 5h30, eu vendia uns 15 cones trufados por dia. E isso me dava de lucro R$900 por mês. Aí eu olhei assim, 12 de 800? Falei, peraí. Quando eu vendia doce, eu fazia R$900 por mês de lucro, vendendo 15 doces por dia. 15 unidades de doce por dia. Eu falei, eu consigo pagar esse negócio? Sabe, eu fui uma briga com a minha mente. Foi uma briga com a minha mente. Eu consigo pagar esse negócio? Só que as 12 de 800 era no cartão e eu não tinha cartão com esse limite. Aí eu já ia desistir de novo. Não, se não for eu não tenho cartão desse limite, não desisto. Vou desistir porque eu não tenho como comprar isso aí, não. Aí antes de eu desistir, eu falei, peraí, não vou desistir, não. Tá, vou ver se tem como fazer no boleto. Fui lá, vou ver se teve como fazer no boleto, só que eu tinha que dar uma entrada. E eu dividi tudo, dei uma entrada, e eu dividi tudo, toda a formação de R$9.000 em 4 boletos de apenas R$1.875 por mês. Eu fiz esse compromisso, eu dei esse passo, eu fui ousada, digamos assim. Dei esse passo porque eu precisava daquilo. Eu sabia que aquilo ia me levar para lugares mais altos, porque os meus objetivos estavam aqui e a minha preparação estava aqui. Eu não ia alcançar meus objetivos, eu precisava elevar a minha preparação. E aquilo era uma das coisas que eu precisava para iniciar a minha preparação. E eu acabei de aceitar, acabei de concluir, não, de contratar uma outra preparação hoje. Não vou falar hoje o que é, mas gente que vai elevar muito ou aquilo que eu preciso para poder avançar aqui também. Então, eu acabei de me imergir em uma outra preparação aqui que eu tô muito feliz. E aí eu peguei e assumi esse compromisso e voltei a vender doces de novo.
Voltei a sair na rua de novo, vendendo de loja em loja e paguei a minha formação. Eu tava com medo de pagar 800 por mês, eu fiz um compromisso de 1.800 e pouco. Eu falei, meu Deus, quando eu assumi, eu falei, não acredito. Eu aumentei quase 2.000 reais de despesa no meu mês. Só que aí fui lá, fiz, acordava mais cedo, tinha dia que eu acordava 4h30 da manhã para poder montar os doces, ficava até 11 horas da noite fazendo recheio. No outro dia acordava 4h30, 5 horas da manhã para poder montar os doces. E aí depois saía, trabalhava home office já nessa época, trabalhava home office, então eu fazia as coisas do meu trabalho, eu acordava mais cedo para dar tempo de eu fazer os doces. De tarde eu saía, vendia, saía domingo, eu ia no clube aqui. No clube que tem aqui, eu ia domingo vender doce. Então eu fiz acontecer. E eu consegui. Quando eu comecei, faltando um dia para começar o curso, eu paguei o boleto, o último boleto para eu poder concluir o pagamento antes de eu entrar no curso. E fiz a minha formação, me formei e eu tive que fazer o quê? Lutar contra a minha mentalidade de escassez, porque a minha mente estava gritando, falando que eu não ia dar conta. A minha mente estava gritando, falando que era muito para mim, que eu não ia conseguir, porque eu sempre vivi nessa mentalidade de escassez. Só que eu briguei com a minha mente, eu briguei contra mim mesma, assumi um compromisso ao qual eu sabia que eu ia dar conta pelo meu esforço. E o tempo todo a palavra de Deus falando que eu dava conta, o tempo todo a palavra de Deus falando que eu era mais forte do que aquilo que eu pensava, o tempo todo a palavra de Deus falando que tudo é possível para aquele que crê. E eu tenho essa fé em Deus. Só que não adianta nada eu ter uma fé em Deus e eu não praticá-la na minha vida. Então imagina, olha só, essa questão de escassez, essa programação mental de escassez pode nos acompanhar por anos, tornando difícil a transição para uma mentalidade de abundância. Por exemplo, imagine uma pessoa que cresceu em uma família onde sempre faltava dinheiro. E os seus pais estavam constantemente preocupados com o futuro financeiro. Durante a infância, essa pessoa ela ouviu inúmeras vezes que a felicidade e a prosperidade estavam além do seu alcance. Com o tempo, essa pessoa passa a evitar gastar dinheiro em oportunidades que poderiam gerar crescimento. Era o que eu ia fazer. Pois sente que nunca será suficiente. Eu ia deixar uma oportunidade passar, gente, eu assumi essa oportunidade, porque eu briguei contra a minha mente, eu briguei contra essa mentalidade de escassez, e essa oportunidade me fez estar aqui hoje, essa oportunidade está abrindo portas para mim hoje. Portas que eu jamais pensaria que iam estar abertas para mim. Se eu não tivesse buscado isso, se eu não tivesse buscado essa preparação, eu ia deixar isso passar. A mentalidade de que eu não posso gastar dinheiro porque senão vai faltar, ia produzir em mim uma mentalidade que eu não posso gastar dinheiro e não ia investir em mim, não ia investir no meu crescimento e não ia me permitir crescer por uma mentalidade de escassez. O que a neurociência fala sobre isso? O cérebro forma conexões neurais baseadas naquilo que acreditamos. Eu venho falar disso desde a primeira live da semana passada. A neurociência explica que o cérebro cria conexões neurais com base nas nossas crenças e experiências, tá? Quando repetimos um pensamento ou comportamento, essas conexões se fortalecem, criando um padrão fixo. Então, se a sua mentalidade de escassez e você comunica isso o tempo todo até hoje, você está fortalecendo isso, permitindo que isso se instale na sua vida de tal forma que mesmo você querendo sair da escassez, você não vai conseguir. Entende o tanto que é poderoso isso, tanto que isso é forte? Olha só, se você sempre foi ensinado a acreditar que a vida é difícil e que a prosperidade é para poucos, seu cérebro ele começará a filtrar a realidade de forma a continuar essas crenças. O nosso cérebro ele tende a repetir padrões para gastar menos energia. Então, se você acredita que a prosperidade é para poucos, você vai agir como forma aqui no mundo físico, fora da sua mente, seja compatível com aquilo que você pensa. Então, se você acredita que dinheiro é difícil, que é muito difícil ter dinheiro, que é muito difícil ter felicidade, que é muito difícil prosperar, você vai viver isso. Porque você vai fazer com que isso aconteça na sua vida para que haja congruência entre a sua vida aqui fora
sua vida física, que eu falo aqui fora, e a sua vida e os seus pensamentos. É assim que o nosso cérebro funciona. Isso significa que, mesmo que oportunidades de crescimento apareçam, você pode não reconhecê-las ou até sabotá-las, pois o seu cérebro está condicionado a acreditar que você não merece o que é bom. Gente, isso aqui é muito forte. É muito forte. Por exemplo, se você cresceu acreditando que dinheiro é difícil de obter, pode acabar evitando investimentos ou novas oportunidades, mesmo que elas tenham potencial para trazer bons resultados financeiros. Então a gente acaba muitas vezes ou investindo mal o nosso dinheiro para que a gente consiga perder ele, para que a gente não consiga reter nas mãos, porque se você acredita, igual eu falei, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é difícil, que o dinheiro é isso, que o dinheiro é aquilo, em forma negativa, se você tem ele, você vai dar um jeito dele se esvair. Se você tem uma oportunidade, muitas vezes você vai ter medo de investir, com medo de perder, com medo de gastar o dinheiro. Todo investimento que você faz em você não é um gasto, é um investimento. É um investimento. Então é necessário você investir em você, mudar sua mentalidade, reprogramar suas crenças para que você consiga lá na frente viver a abundância de fato. Tudo começa pela nossa mente. Então, ó, lá em João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ó. A palavra de Deus nos lembra que Deus criou um plano de vida para todos nós. Um plano repleto de abundância. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos liberdade, que nós tivéssemos vida com abundância em todas as áreas. Se fosse para a gente viver a escassez que a gente vive hoje, muitas vezes, se fosse para a gente viver a mediocridade que a gente vive hoje, muitas vezes, a maioria das pessoas, não precisaria Jesus ter feito o sacrifício que ele fez na cruz. Porque as pessoas já estavam vivendo assim. Ele fez tudo que ele fez para que a gente tivesse liberdade para viver o bom, perfeito e agradável que Deus tem pra gente. Então, ó, nós somos destinados a viver com medo ou escassez, mas não somos, na verdade, tá? Coloquei que nós somos. Nós não somos destinados a viver com medo e escassez, mas ao experimentar a plenitude de todas as áreas da nossa vida. Nós não somos destinados a viver com medo e escassez, mas nós somos destinados a experimentar a plenitude em todas as áreas da vida. Só que por que nós não conseguimos experimentar isso? Por causa do padrão mental que foi estabelecido na nossa mente e que nós alimentamos até hoje. Quando nos abrimos para a abundância divina, nossa perspectiva muda e a gente começa a atrair o que é bom. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos nos traz de volta resultado. Então isso é a atração. Se você pensa positivo, você vai... Se você comunica, a primeira comunicação, se você comunica coisas boas, você vai pensar em coisas boas, sua cabeça vai ficar mais tranquila, vai ficar mais leve para você conseguir enxergar a solução e não o problema. Você começa a sentir esperança, nossa vida é movida por esperança. Você começa a agir conforme a solução e não conforme o problema, e toda ação traz de volta para você uma solução. Isso vai atrair. Por isso que fala, nossos pensamentos atraem. Que tudo aquilo que a gente pensa, a gente atrai. Gente, existe um caminho para que isso aconteça. Não é só uma teoria de positividade. É essencial para a nossa vida. Mas as pessoas olham como uma coisa banal. Não é banal. É a forma como o seu cérebro trabalha, como o seu cérebro funciona. Então aqui, o entendimento espiritual de que somos criados para prosperar é uma poderosa ferramenta para reprogramar a nossa mente e alinhar nossas crenças com aquilo que é positivo e próspero. O primeiro passo para a mudança da sua vida é você renovar sua mente. É você parar de aceitar o que há de ruim, parar de se conformar com aquilo que há de ruim na sua vida, ser grato pelo que você já tem, mas almejar coisas maiores e ir em busca disso. Mas primeiro você precisa renovar sua mente. Você precisa reprogramar suas crenças. Você precisa mudar o seu padrão mental. Tudo começa pela mente. Tudo começa pela mente. Tá? Agora olha aqui. Passo a passo para você resolver começar a iniciar o processo e resolver essa situação. Relevem as cachorras que estão gritando aqui na frente. Aqui tem alguém ali na frente. Olha só, primeiro passo, identifique suas crenças sobre dinheiro e sucesso. Pergunte-se, o que eu aprendi sobre riqueza e felicidade na sua vida?
que eu aprendi sobre riqueza e felicidade ao longo da minha vida? Essa reflexão é o primeiro passo para entender as raízes das suas crenças. E crenças limitantes, tá? Porque existem crenças que vão te levar para o próximo nível e as crenças que te limitam, que não deixam você sair do lugar. Identificar como você percebe o dinheiro, como você percebe o sucesso, como você percebe o amor, pode revelar padrões que precisam ser transformados. Pense em situações do passado onde você associou esses conceitos com dor, com falta, com peso, com medo. Então, se você associou essas questões com tudo isso, o dinheiro, a escassez está associado com dor, está associado com falta, está associado com medo, está associado com peso. Então, hoje vai ser muito difícil você prosperar, porque a tua mentalidade está associada com aquilo que é ruim. A tua mentalidade sobre dinheiro, sobre escassez, está associada com aquilo que é ruim. Exemplo, se você sempre ouviu que dinheiro é a raiz de todo mal, essa crença pode impedir você hoje de buscar oportunidades financeiras, mesmo que você deseje muito ser próspera. Segundo, reprogramação mental. Ó, a mudança começa quando substituímos crenças limitantes por afirmações que refletem abundância. É o que eu venho falando em todas as lives. Comece a trocar frases como: dinheiro é difícil de ganhar por... dinheiro vem pra mim com facilidade e constância. Mas Camila, parece que eu tô mentindo falando isso. Falei, mas você vai falar até teu cérebro acreditar. Você vai repetir, porque essa frase de que dinheiro é difícil de ganhar foi repetido muito em você ao ponto de você criar padrões mentais. Então, ao contrário também é verídico. Se você fizer o contrário também, quanto mais você repetir, mais o teu cérebro vai acreditar nisso. E quando ele acreditar nisso, vai se tornar uma crença agora, uma crença em que vai te levar pra frente, não vai ficar mais te retendo pra trás. Tá? Filha, vai lá, por favor. Só um minutinho. Estou aqui. Então, afirmações. Ó, dinheiro vem pra mim com facilidade e constância. Essas afirmações podem parecer desafiadoras no início, mas com o tempo elas criam novas conexões neurais, ajudando seu cérebro a adotar uma mentalidade positiva. Por exemplo, ó, toda vez que você você enfrentar uma dificuldade financeira, em vez de você ficar pensando, eu nunca vou sair disso, que é o que geralmente a gente pensa, diga, eu estou no caminho certo para prosperar e encontrar novas soluções. Gente, vocês não têm noção do que isso muda a vida de um ser humano. A forma como você pensa vai mudar a sua vida. A forma como você pensa vai fazer você agir em direção ao problema ou agir em direção à solução do problema. Terceiro, haja como alguém próspero. Camila, então eu vou ter que agir com alguém próximo, eu tenho que sair gastando o que eu não tenho para fingir que eu tenho, que eu sou rica? Não. Mas o teu comportamento precisa ser de alguém próximo. Não é para você sair desenfreadamente, irresponsavelmente, gastando o que você não tem. Porque aí você vai se manter mais ainda, você vai se afundar mais ainda na escassez. Mas olha só, quem adota a mentalidade de abundância age de maneira diferente. Isso inclui investir em seu próprio crescimento, procurar oportunidades de aprendizado, gerenciar seus recursos de maneira responsável e, mais importante, compartilhar com os outros. A abundância não é apenas sobre ter, mas também sobre dar e multiplicar. Muitas vezes você não pode dar financeiramente em dinheiro, mas você pode compartilhar o seu conhecimento, você pode ajudar uma pessoa com o seu tempo, com aquilo que você já obteve de conhecimento. E é muito importante ajudar financeiramente também, mas de uma forma responsável, não sair dando tudo que você tem, porque é muito ao extremo, nós agimos muito no extremo. Porque pra gente, um avião poder voar, digamos assim, ele precisa de duas asas. E uma asa é a forma como você se ama e a outra asa é como você ama os outros, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo mais o próximo do que a mim mesmo, eu dou tudo que eu tenho. Eu dou tudo que eu tenho pra ajudar os outros. Mas aí eu não me preocupo, aí fica uma asa só. A outra não tá colocada no lugar. Então, uma asa só, a vida não avança. Ela cai. O avião cai. Do mesmo jeito que se eu pensar só em mim, eu vou utilizar somente uma asa e o avião também não vai decolar. E a vida também não vai decolar. E se você pular de um precipício, ele não vai planar, ele vai cair direto pro chão.
Então eu preciso me amar ao ponto de buscar conhecimento, de investir em mim mesmo, de ser ousada, de reprogramar minhas crenças, de querer crescer, de querer avançar financeiramente, emocionalmente, saúde, em todas as áreas da minha vida, mas ao mesmo tempo pensar em ajudar também. Porque a prosperidade tem muito a ver em ajudar ao próximo, mas de uma forma responsável. Não de uma forma totalmente irresponsável, dando tudo que eu tenho e me deixando a minha família na miséria. Tem gente que faz isso. Por quê? Porque pensa mais no próximo do que em si mesmo. Ama mais ao próximo do que a si mesmo. Tá, por exemplo, quando você começa a investir em seu desenvolvimento pessoal, seja aprendendo novas habilidades ou buscando novos conhecimentos, você está criando um ambiente onde a prosperidade pode florescer. Além disso, ao compartilhar o que você tem com os outros, seja com o seu tempo ou com recursos financeiros mesmo, você reforça o fluxo contínuo da abundância na sua mente. Isso é muito poderoso. E isso está em todo lugar. Na Bíblia está isso. Neurociência está falando isso. Em todos esses especialistas em produtividade, especialistas em prosperidade, todos estão falando nessa língua agora. Que é preciso a gente ter essa questão de doar tempo, doar conhecimento, doar dinheiro, doar recursos. É necessário isso, porque isso produz em nós, dentro de nós, uma comunicação de abundância. Certo? E como que a minha mentoria pode te ajudar em tudo isso? Eu te passei um passo a passo aqui agora que você colocando em prática, você já consegue ver mudança na sua vida. Então, primeiro, identifique suas crenças sobre dinheiro e sucesso. Segundo, reprograme sua mentalidade. E terceiro, haja como alguém próspero. Se você colocar isso aqui em prática, você já vai ver uma mudança significativa na sua vida. E como que a minha mentoria pode te ajudar nisso? A minha mentoria é a Mentoria Liberte, é uma mentoria só para mulheres, mas eu tenho o processo individual também, ao qual posso atender tanto homens quanto mulheres. Só que a mentoria em si é uma mentoria em grupo, que é só para mulheres. A mentoria ela é poderosa, uma poderosa ferramenta para ajudar você a identificar quais são essas crenças. Porque você consegue, sim, colocar o passo a passo que eu coloquei aqui, fazer e colocar em prática, mas é muito mais difícil, porque o conhecimento que você tem tá te levando para onde você já está. Então, para você ir além, você vai precisar de novos conhecimentos. Buscar novos conhecimentos e ir sozinha é muito mais difícil do que ter alguém para te conduzir. Só que é possível, só que você vai demorar mais. Tá? E a mentoria já é um caminho, já tá trilhado, onde você vai ser conduzida, onde tem ferramentas poderosas, que são as ferramentas em que eu aprendi dentro da formação que eu falei agorinha, que eu fiz, que eu briguei comigo mesmo para conseguir fazer. Dentro da formação me possibilitou aplicar, eu posso aplicar ferramentas ao qual vai te conduzir a identificar quais são as suas crenças, onde elas se iniciaram, como reprogramar elas, como viver com uma mentalidade, renovar literalmente a sua mente para você poder viver o novo. Através de orientação, dessa orientação é possível você entender quais são os seus padrões mentais, qual que é o padrão negativo relacionado à escassez, relacionado a relacionamento, relacionado a você não se sentir boa o suficiente, relacionado a todo qualquer tipo de padrão mental. Dentro da mentoria é possível identificar isso, tá? Então, com apoio de alguém te conduzindo a isso, a transição de mentalidade, de uma mentalidade escassa para uma mentalidade de abundância, ela se torna cada vez mais eficaz, cada vez mais potente do que se você fosse fazer sozinho. Porque, gente, sozinho a gente se sabota. Porque o padrão mental que a gente carrega, ele é muito enraizado, ele é muito forte. É a nossa vida toda sendo alimentado esse padrão negativo. Para mudar, você vai ter que estar num ambiente ao qual você vai viver isso, porque o ambiente que você vive hoje provavelmente é o mesmo ambiente que te criou esse padrão mental. É o mesmo estilo de ambiente que te criou essas raízes negativas. Então aqui, em resumo, a mentalidade de escassez para transformar uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância envolve primeiro compreender o condicionamento do passado. Depois, reprogramar suas crenças limitantes e finalmente agir de forma alinhada com a prosperidade. Tudo isso é ensinado dentro da minha mentoria. Então, se você for mulher, se você não for mulher e tiver uma mulher na sua vida que você gostaria que mudasse a mentalidade, me chama no direct, pode
mandar mensagem para mim no direct ou clica no link da minha bio que vai te direcionar para o meu grupo VIP. Ou se você não for mulher e quiser participar desse processo de reprogramação de crenças também, eu faço processos individuais também. Então, assim, gente, tá muito incrível. O conteúdo que eu venho trazer é o conteúdo da metodologia do coach integral sistêmico. É uma metodologia que tá há quase 30 anos no mercado. Então, não é do meu achismo, não é do meu pensamento aquilo que eu vou fazer com você. É uma metodologia já fundamentada, já cientificamente comprovada, já com muitos artigos científicos relacionados a isso, já com muito estudo embasado nisso. Tá bom? Então, se você tiver interesse, me chama lá. E eu tô com a minha agenda aberta para palestras também, gente. Eu já tô com contatos aqui, agendando palestras para o mês de março, que é o mês da mulher. Se você quiser levar, mês de março, geralmente as empresas querem fazer alguma coisa diferenciada para agregar valor para suas colaboradoras. Se você tiver interesse, já me chama aqui. Tô finalizando aqui alguns contatos, já vou atender você, agendar você, mandar para você meu portfólio, mandar para você uma proposta para poder levar para sua empresa, se você é aqui de Rondonópolis e região, tá? Me chama no direct, vamos conversar sobre isso, para você levar algo diferencial nesse mês das mulheres para suas colaboradoras, tá bom? Então aqui, esse foi o conteúdo de hoje, que era para ter sido de ontem, mas não foi por problemas técnicos, mas amém. Vou deixar gravado, se você quiser assistir, se você quiser mandar para alguém, fique à vontade, vou deixar gravado. E na gravação você curta, comenta, compartilha e ajuda a amiga aqui a poder engajar aqui nesse Instagram, tá bom? Um beijo, gente, bom final de semana. Final de semana incrível para você, um final de semana abençoado para você. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau!